Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Amém. Hoje, esse início de semana, você vai pedir por gentileza, você pode só aumentar um pouquinho as luzes brancas? Que, gente, eu esqueci meu óculos. E aí eu tô precisando de uma luzinha a mais, porque tá complicado. Mas amém. Irmãos, fico muito feliz de poder estar aqui mais uma vez, estar compartilhando a palavra com vocês. Eu amo muito vocês e eu entendo também que eu sou muito amado no coração de vocês, porque isso faz parte do reino. Então, que nessa ministração a gente possa estar focado no que Jesus quer compartilhar com a gente hoje. Amém? Então vamos abrir lá em Efésios 2, versículo 1. Como meu pai compartilhou, a gente está... Durante esse mês nós estamos estudando o livro de Efésios e a gente tem conversado bastante da necessidade de nos aprofundarmos em determinados livros bíblicos, né? Que são a palavra de Deus viva e eficaz para você ter a possibilidade, né? Para você poder durante a sua semana também estar meditando e poder estar também fazendo o seu próprio estudo e aplicação. Hoje nós vamos ler Efésios 2, do 1 ao versículo 10. Eu vou ler os versículos, depois a gente vai dar uma breve recapitulada de onde nós paramos nas últimas semanas. Depois uma breve introdução e aí a gente vai entrar nos versículos propriamente dito. A palavra do Senhor, Jesus diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. E éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Algumas traduções para esse versículo 3 pode trazer essa seção como dignos da ira ou destinados também à ira. Mas Deus, que é rico em misericórdia pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Espírito Santo, essa é a sua palavra, nós nos rendemos, Pai, em reverência nesse momento, a sua palavra, o que o Senhor quer falar nessa noite. Peço que o Senhor derrame sobre cada um aqui, inclusive sobre mim, Pai, a sua graça. Nós precisamos tanto de Ti, Senhor, precisamos muito de Ti, Espírito Santo. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos nessa noite para que possamos ver a sua beleza e a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, falando de forma breve, nas últimas 2 semanas, né, nós fechamos o capítulo 1 de Efésios. Na primeira semana, nós falamos sobre as bênçãos espirituais. Até no nosso grupo do WhatsApp, acho que meu pai chegou a comentar na última ministração, nós compartilhamos dia após dia cada bênção espiritual. Aí nós chamamos alguns amigos, facilitadores, irmãos, para estarem nos auxiliando nisso.
E a gente compartilhou no grupo a cada dia uma bênção espiritual com o objetivo do quê? Com o objetivo de que você medite sobre isso. Uma das maiores dificuldades que nós temos é quando nós pregamos no domingo, né, às vezes para a igreja local, a mensagem amanhã às 6 horas da tarde, se alguém chegar para você e perguntar o que foi pregado, talvez você nem lembre o que foi pregado, ou talvez o texto. Isso é uma dificuldade que nós temos. Então a gente teve essa estratégia para justamente a gente se ajudar a meditar mais sobre o que o Espírito Santo está ensinando para a gente. Então na primeira semana a gente discorreu sobre as 6 bênçãos espirituais em Cristo, que Paulo designa, né, para a igreja universal, a igreja, o corpo de Cristo. E na semana passada a gente discorreu sobre a oração apostólica que Paulo faz para a igreja de Efésios, que por sinal também, como nós discutimos na última semana, a carta aos Efésios, que era um lugar, né, trazendo uma analogia, por exemplo, os Efésios, eles pertenciam a uma cidade chamada Éfeso. Como nós somos chamados hoje de paulistas, né? As pessoas nos veem como paulistas, certo? Quem nasceu em São Paulo, se você nasceu em outro estado, em Rio de Janeiro, você é visto como carioca. Mas quando a gente fala dos Efésios, é porque havia um povo em uma região chamada Éfeso, e aqui essa carta foi destinada a esse povo. Só que, pelo conteúdo da carta, é muito provável que essa carta não foi destinada somente a Efésios. Ela foi destinada, é uma carta muito geral, né? Ela traz um aspecto muito geral para a igreja. Ela traz o propósito eterno de Deus e como a gente tem que agir diante do propósito eterno de Deus. E aí, repetindo, né, trazendo ainda da introdução, Efésios do capítulo 1 até o versículo talvez 24 a 25 do capítulo 3 vai falar a respeito do propósito eterno de Deus, do seu plano de salvação para a igreja. E a partir desse versículo, Paulo ele vai mudar, ele começa a trazer atitudes práticas. A gente vai ver, por exemplo, a gente falando aqui, que nem a gente vai ministrar hoje, da obra da cruz, do Evangelho, mas no capítulo 4, Paulo já estava falando sobre como nós temos que agir uns com os outros em comunidade local. Em Efésios 5, por exemplo, ele já vai falar de como o marido tem que tratar a esposa. Então, são atitudes pontuais, práticas, mas que não estão desconectadas. Paulo está querendo transmitir para a gente que, por causa disso, por causa do propósito eterno, por causa do que Cristo fez, por causa das bênçãos espirituais, por causa de tudo isso que eu estou mostrando para vocês, vocês precisam agir dessa forma. Então a gente costuma dizer que pecar é errar o alvo, né? E isso está certo. Mas muitas vezes nós não sabemos ou não conhecemos o alvo ao qual nós erramos. Então muitas vezes nós até acertamos o alvo, mas com a motivação errada. A gente deixa de praticar determinadas coisas que a gente sabe que não agradarão a Deus, mas em troca de coisas que não são o propósito daquilo. E Paulo ele vai expor o propósito, né, do porquê nós precisamos viver uma vida santa. E é nesse contexto ainda que nós estamos no capítulo 2. E na semana passada meu pai trinchou sobre Efésios 1, oração apostólica. Como eu disse, essa carta ela é de gênero universal para a igreja. Então essa oração que foi ensinada e foi ministrada na semana passada tem que ser uma oração diária. Você precisa sentar e meditar e mastigar cada centímetro do que está escrito. A gente tem um conselho à parte aqui, né? A gente tem essa dificuldade, mas alguns aqui talvez fazem devocional toda semana, de segunda a sexta. Mas a pergunta que eu falo para vocês é: será que nós estamos de fato gastando tempo meditando? Ou realmente a gente só lê correndo no metrô, no ônibus e é isso, essa é a minha devocional? Se você estiver vivendo uma vida dessa, talvez a palavra não tenha tanto efeito na sua vida. Porque a palavra, ela é afiada,
Ela é como uma espada de 2 gumes que ela penetra a sua alma. E você precisa deixar aquilo entrar dentro de você. Você precisa ler, você precisa reler, você precisa ter curiosidade, você precisa orar aquilo, até que aquilo internalize dentro de você a ponto de você ser um só com o texto e poder, de fato, viver aquilo. Então, o conselho que eu dou para a oração da semana passada, na sua devocional dessa semana, gaste tempo em palavra por palavra. Por exemplo, no versículo 18, o pedido de Paulo, ele fala lá em Efésios 1:18, ele diz: sendo iluminados os olhos dos vossos corações, dos seus corações, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez. Irmão, isso já tem que gerar curiosidade na sua vida. Só com uma frase que eu li, talvez essa frase já vai expor e já vai segurar toda a sua vida. Talvez você esteja passando por períodos de não ter esperança. E Paulo está falando aqui, para que vocês saibam qual é a esperança do chamado que ele vos fez. Só nessa frase você já tem muita informação. Você já sabe que você tem um chamado e que esse chamado ele tem o quê? Uma esperança. E que esperança é essa? Fica a curiosidade aí. A gente para aqui, na semana você lê, você vai atrás e responde. Amém? Mas você percebe, eu só estou dando um exemplo. Você percebe quando eu, às vezes, faço isso no meu momento devocional. Às vezes o Espírito Santo me leva para alguns textos e eu vou lendo e eu já fico doido, assim, eu leio e já fico maluco. Já fico, meu Deus, isso aqui é riquíssimo, né? Mas por quê? Porque a gente para e observa. A palavra ela é para ser meditada, ela não é para ser lida correndo. Ela é rica, irmãos. Por isso que a gente, muitas vezes até fala, Deus não fala comigo. Não é que Deus não fala com você, que você não está ouvindo. Você precisa parar para ouvir. Amém? E é isso que nós vamos fazer hoje em Efésios 2:1. Então, uma breve introdução do que a gente vai entender, né? Como eu disse anteriormente, Paulo faz uma oração pela igreja de Efésios, uma oração por nós. E em seguida, no capítulo 2, Paulo começa a destrinchar um pouco a respeito de uma bênção espiritual específica que nós comentamos na semana retrasada, que é a respeito do fazer convergir em Cristo todas as coisas, conhecer a vontade de Deus. E Paulo ele vai começar a destrinchar como que essa vontade de fato foi estabelecida. Porque essa vontade ela aconteceu, ela ainda acontece e ela ainda vai acontecer. Amém? Efésios 1, versículo 10, que nós vamos destrinchar. Gui, por favor. Isso. Uma das bênçãos espirituais fala sobre conhecer, por meio de Jesus, por meio do Espírito Santo, agora nós podemos conhecer a vontade de Deus. Não sei se você já se perguntou qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Você já se perguntou isso? Quando já se perguntaram isso? Eu já me perguntei muito isso. E a palavra responde. Ela diz o seguinte. Pode ir no 9, Gui, por favor? Para a gente ler a completude, né? E fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade. Paulo está dizendo que Deus fez isso. Segundo a sua boa determinação, ou seja, a sua boa vontade, que nele propôs, o que Deus propôs? Para a dispensação da plenitude dos tempos. Dispensação a gente vai falar de cumprimento, né? Quando a gente fala de dispensação, a gente está falando, é o que está sendo cumprido. De fazer convergir em Cristo todas as coisas. Tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Então Paulo vai começar, talvez isso seja muito confuso, é muita informação. Mas Paulo é um apóstolo que ele fala e ele explica. Ele nunca fala e deixa em branco. Ele fala e ele explica. Então ele está falando essa bênção espiritual, e aí hoje Paulo vai pregar para a gente um pouco do que é isso. E a gente vai conseguir entender o que é esse convergir em Cristo. Então, Paulo vai dar uma explicação de como Deus
cumprirá os seus propósitos. Irmãos, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Vocês têm hábito de ver jornal durante a semana, notícias? É que hoje em dia não tem mais jornal, né? Físico. Mas tem o YouTube, né? Agora tem a SBT News, tem a Band, tem a Globo, tem os meios de comunicação. Você costuma acessar isso? Eu tenho uma notícia para dar para você. Independentemente do que você veja lá, a vontade de Deus vai se cumprir. Não só sobre a sua vida, mas sobre toda a terra. Porque Ele é soberano. Quando a gente fala que Deus é soberano, a gente quer dizer que nada sai do seu controle. Nada sai do seu controle. Amém? Estevão, tá só dando umas estouradas. Pode abaixar só um pouquinho o ganho do microfone, tá dando umas estouradinhas. Tô com medo que vai que me empolgo, dou uns gritos, alguma coisa e estoura mais. Vocês me ouvem bem? Sim. Que às vezes eu falo um pouco mais alto e fico meio de estourar. Então, Paulo vai dar a explicação de como Deus cumprirá esses propósitos. Os seus propósitos. E aí ele vai começar a explicar essa primeira etapa. Qual que é essa primeira etapa? A reconciliação nossa com Deus. Amém? Vocês podem repetir isso? Reconciliação nossa com Deus. Paulo ele vai expor a salvação. E uma salvação que ela é centralizada em Deus. Não centralizada no homem, mas centralizada em Deus. E quando eu falo homem, não é o gênero masculino. Eu falo da humanidade. Amém? Deus, Ele inicia a nossa salvação por amor e misericórdia, tendo como fundamento a sua graça, com o propósito de exposição dessa graça. Então ele começa a nossa salvação pela motivação por que ele começa a nossa salvação? Por amor e pela sua misericórdia para conosco. E o fundamento da salvação é a graça. E graça significa favor imerecido. Amém? Amém, irmão? Com o propósito de expor essa graça. Porque, irmãos, recapitulando, Gênesis 1, o homem pecou contra Deus. A nossa rebelião contra Deus, ela foi opcional, ela veio de nós. Adão optou por abandonar a Deus, Eva optou por comer do fruto. Então foi uma rebelião deliberada, intencional contra Deus. Aí você pensa, então o homem foi para o diabo. Não, o homem foi para si mesmo. O homem agora não olha mais para o próximo. Ele olha para si mesmo. Os meus interesses. É o meu interesse. É a minha empresa. É o meu carro. É a minha casa. É o meu casamento. Irmãos, eu estava refletindo esses dias. Estava lá em casa, lembrei de uma palavra que eu tempo, estava refletindo. Um dos maiores frutos da queda, às vezes a gente pensa que a gente separou de Deus, né? Isso é claro, mas você já parou para pensar o que aconteceu de fato com você depois da queda? Às vezes a gente pensa no superficial, né? Não, agora eu olho para uma mulher com olhar impuro. Não, agora eu tenho... Existem enfermidades no nosso meio, né? Agora a palavra leucemia e criança estão na mesma frase, muitas vezes. Mas isso acontece por causa da entrada do pecado no mundo. Porque quando o pecado entra, irmãos, entra a morte também. Só que o fruto do pecado de Adão e de Eva era o olhar para si mesmo. Quando Eva olha a árvore, ela fala que é desejável para ter conhecimento. E é exatamente o que o diabo tenta a Eva, né? Ele fala, não, mas Deus não quer que você coma da árvore, porque se você comer, você vai ser igual a ele.
Então o que o diabo está propondo para Eva é: seja Deus. E a forma como Deus nos criou, você já parou para pensar como é a forma que Deus criou você fisicamente? Irmão, se hoje não existisse espelho, vamos supor que hoje na Terra não existisse mais espelhos. O que nós veríamos? O que você veria? Pode responder. O outro. Mas sabe por que é assim? Porque Deus criou para que fosse assim. Quando Adão e Eva pecaram, foi a primeira vez que eles olharam para si mesmos. A palavra fala que eles olharam e perceberam que estavam o quê? Nus. Então agora a vida não era mais morrer para que o outro pudesse viver. Agora existia uma variável a mais. Uma variável do eu, da minha preocupação, do que eu quero. Sabe, o relacionamento com Deus, porque o relacionamento com Deus que havia no jardim era Deus suprindo Adão, e Deus não precisa ser suprido, né? Mas ele recebia, né, o amor de Adão de volta, não como uma necessidade, mas como uma troca, como um relacionamento, porque Deus ele é suficiente em si mesmo, amém? O que acontecia antes do Éden? Você já se perguntou o que Deus fazia antes de criar o mundo? Uma vez fizeram essa pergunta para Agostinho. E ele respondeu que Deus amava. Porque Deus é amor. Amém? Então existiu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai amava o Filho amava o Pai amava o Espírito amava o Filho. Só que não é um amor sentimental, é um amor de tipo assim: eu não apareço, é você que aparece. E isso é claro, gente, isso é tão nítido na palavra, como Jesus trata, né? Que Felipe fala para Jesus assim: mostra-nos o Pai. Ele fala assim: não, você não entendeu. Se você me vê, você vê o Pai. Aí o Espírito Santo, Jesus quando fala em João 16, né? Eu preciso ir para que o outro venha, para que o auxiliador venha. É o Filho glorificando o Espírito. Só que aí Jesus ele fala que ele não falará de si mesmo. Ele falará de quem? Do Filho. Está entendendo? E esse amor que existia no Éden, ele foi quebrado. Que agora o ser humano não morre mais. Não é mais interessante para o ser humano sumir para que outro apareça. Agora para o ser humano ele está tentado a olhar para si, para as suas necessidades. Aí entra o pecado, aí entra a banalização, aí entra a imoralidade sexual, que é o que nós vemos hoje. O que é a imoralidade sexual? Eu uso o meu órgão que Deus criou. Tem gente que acha que o problema está no órgão, né? Não, o órgão que é do inferno. Não, gente, o órgão não é do inferno. Deus criou. Amém? Deus pode criar uma coisa que é do inferno? Não, porque Ele é Deus. Só que o problema é o propósito para o qual Ele criou. Gosto muito quando o Douglas Gonçalves fala que o nosso órgão sexual ele foi criado por Deus e dado por Deus para dar prazer, não para receber. E um dos motivos que existe mais destoância hoje no meio moral, na sociedade, dentro da igreja, é porque não há um propósito eterno que nós estamos lendo aqui bem definido. Nós pensamos que o nosso órgão sexual ele existe para dar, para receber prazer. Então é de duas uma: ou é o jovem que está na pornografia, ou seja, o sexo autogratificante, ele sozinho, do jeito que ele quer, da hora que ele quer, enfim, olhando para outra pessoa não com o fim de dar, mas com o fim de receber. Ou dentro do casamento, o marido tem problema com a esposa, que o marido não satisfaz a esposa, ou a esposa não satisfaz o marido, porque os dois estão pensando em quem?
Não existe mais prazer na relação do só eu dei hoje e não recebi. E esse é um dos frutos da queda. Então é desse lugar que nós nos encontrávamos. E aí o capítulo 2 vai dizer no versículo 1, que diante dessa realidade que nós vivemos hoje, Paulo vai dizer que ele nos deu vida, estando nós mortos nas nossas transgressões e pecados. Quando nós falamos sobre tudo isso que eu disse agora, isso sim é estar morto, irmãos. Porque o Evangelho e a vida com Jesus, primeiro que, quando a gente lê os Evangelhos, de fato, a gente vê que aquele que é salvo é aquele que é discípulo. E o que é ser discípulo? Discípulo é querer ser igual a alguém. Amém? Amém. Quantos aqui querem ser iguais a Jesus? Tem certeza que você está pedindo? Você tem certeza? Jesus, sabe tudo isso que eu falei agora? Que o pecado, que é o pecado que Adão fez? Isso tudo. Jesus, ele é colocado como segundo Adão. Jesus, ele fez o que Adão deveria ter feito. Jesus, ele começa num coxo. Ele nasce numa estrebaria lá. E ele termina onde? Com seus discípulos aonde? Na mesa. Amém? Amém. Só que o interessante, irmãos, é que quando Jesus se dá na mesa, ele não come junto com a gente para nos acalmar. Ele não dá uma parte do que ele tem com a gente. Ele deixa de comer para servir os irmãos. Não tem um texto na Bíblia que vai falar que Jesus comeu na mesa. Jesus não comeu na mesa. Sabe por quê? Porque ele deu tudo para os irmãos. Jesus morreu. Naquele dia eu amo The Chose. The Chose foi fiel nisso. Que está lá na mesa, Jesus não come. Mas ele dá. Ele dá para o traidor, que a gente só pensa que é Judas, mas não é só Judas. Eram todos fugiram. Ele não só dá, mas ele lava os pés. Então Jesus, irmãos, ele se dá. Ele se entrega. Então quando você fala assim, que eu quero ser igual a Jesus, você está falando, eu quero me entregar que nem ele fez. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga. Negar a si mesmo é parar de olhar para si e começar a olhar para o outro. Tem gente que acha que isso é heresia. Irmãos, o que Jesus fez? Jesus não fez isso? Tem gente que ainda dá desculpinha, fala assim, não, mas Jesus fez. Jesus é Deus. Isso é um ser humano. Tem gente até que fala, não, Jesus perdoa, eu não perdoo. Isso é uma fala de um não discípulo. Mas aqueles que quiserem permanecer e serem salvos no caminho estreito, o caminho é esse, tá, gente? O caminho é a morte. Quanto mais você morrer para você, melhor você vai estar. E acredite, Jesus ele vai preparar tudo para que isso aconteça com você. Ele vai colocar traidores perto de você. Sabe para quê? Para você ter justiça própria, para você
se achar melhor que eles, não. Mas para que o seu propósito seja cumprido, igual o dele foi. Que mesmo com o traidor na mesa, deu para o traidor e ainda chamou o traidor de amigo. Sabe o que aquilo representava no céu? O propósito sendo cumprido. A cruz fala de propósito, que não fala de salvação. A cruz fala de propósito. O que fala de salvação é o sangue que foi derramado. Isso sim, purifica os nossos pecados. Mas a cruz é propósito. E é o nosso propósito. A cruz ela não vem para nos matar, ela vem para nos dar propósito. E esse é o nosso propósito. Esse é o nosso propósito eterno. Aí você vê como palavras tão simples que você já leu há tantos anos, mas não pratica. Por quê? Porque não gasta tempo. Amém? Lembre-se de Jesus na mesa, ele não comeu o pão. Ele não comeu o pão. Ele deu tudo. Tudo. Ele era o jantar. Você entende isso? O que ele fala? Esse é o meu quê? Corpo. Nossa, isso é muito forte. Jesus era o jantar, irmãos. Jesus foi o jantar. Quantos aqui quer ser jantar? Ninguém, né? Pouquíssimos. Jesus foi o jantar. Para que outros pudessem viver, ele se entregou. E que a nossa vida possa ser assim. Amém? Ele vos deu vida, estando vós nas vossas transgressões e pecados. Ele foi o jantar. Para que nós pudéssemos ter vida, ele entregou a sua vida. Mas afinal, o que é o pecado? O que seria o pecado, como nós falamos? O pecado ele é a transgressão da lei. Como nós escorremos, ele é o olhar para si mesmo. Lá em Romanos 2, do 9 ao 19, vai trazer mais um pouco ainda da nossa condição. 2, 9 ao 19. Amém? A partir do versículo 1, Gui. Portanto, quando julgas, és indesculpável, ó homem. Sejas quem for, pois te condenas naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas praticas os mesmos atos. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais atos. E tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas fazes o mesmo, pensas que escaparás do julgamento de Deus, ou desprezarás as riquezas de sua bondade, tolerância e paciência, ignorando a graça de Deus, que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua teimosia e seu coração, que não se arrepende, acumulas a ira de Deus sobre ti no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Assim ele dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. Mas dará ira e indignação aos egoístas, aos que obedecem ao pecado em vez de obedecer à verdade. Trará tribulação e angústia a todo ser humano que pratica o mal, primeiro ao judeu, depois ao grego. Mas glória, honra e paz a todo que pratica o bem, primeiro para o judeu e depois para o grego. Também lá em Romanos 1, a partir do versículo 9. Perdão, a partir do versículo 11. Nossa, foi mal, gente. Meu óculos está fazendo falta. É o 18, gente, perdão. 18 aqui. Foi mal. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou.
pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são vistos eternamente, claramente, desde a criação do mundo, e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Amém? Esse é o nosso estado. Nós não estávamos em Jesus. Estávamos em severa e deliberada rebelião contra Deus. Não só deliberada, mas também voluntária. Justamente por esse motivo inicial que eu dei na introdução no versículo 1. Porque nós agora só olhamos para nós mesmos. Mas Jesus, ele vem para nos libertar, ele vem para nos dar o exemplo. E ele vem não só para dar o exemplo, mas ele vem para se entregar a 100%, para que nós possamos chegar nesse lugar, amém? Amém. Então no versículo 2 ele continua discorrendo, ele diz que nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. O nosso estado era esse. Um estado de transgressão, um estado de rebelião contra Deus, um estado de idolatria, de só olhar para si mesmo. E isso tudo, irmãos, não acaba somente em nós, mas também gera um sistema, que é o sistema do mundo hoje, que é governado por esse príncipe, que é denominado aqui no texto como príncipe do poderio do ar. Quem é o príncipe do poderio do ar? É Satanás. Porque Satanás, sabe qual é o principal erro de Satanás? Satanás é o maior humanista da história. Ele só pensa nele mesmo. Ele não pensa nas coisas do alto, ele não pensa nos irmãos, ele só pensa no benefício próprio. Jesus lá em Mateus 16 chama Pedro do quê? Satanás. E sabe quando Jesus chama Pedro de Satanás? Quando ele fala que vai morrer para cumprir o propósito, para servir os irmãos, para a glória de Deus Pai, para renunciar, para tomar a sua cruz e cumprir o seu propósito, que é viver pelos irmãos. E aí Pedro fala para ele, fala isso não vai acontecer com você. E aí Jesus fala, para trás de mim, Satanás, porque você só pensa nas coisas da terra e não nas coisas do alto. Talvez Satanás esteja mais próximo da sua vida que você imagina. Talvez você tenha escutado mais ele do que você imagina. Você quer saber como é a voz de Satanás? É aquela voz quando fala para você não negar você mesmo. É aquela voz que diz, por que eu preciso perdoar? Por que eu preciso fazer? Por quê? Por que eu preciso andar mais uma milha por esse irmão? Meu dinheiro? Vou dar o meu dinheiro? Não, é o meu dinheiro. Talvez esse sistema que hoje impera no mundo esteja mais próximo de nós do que nós imaginamos. A partir do momento que você pensa só em você mesmo e não pensa no outro, você está em sério risco de estar dentro desse sistema, engajado com a camisa escrito poderio do ar. E esse sistema tem um espírito que atua nos filhos da desobediência hoje. Nós que estamos em Cristo, nós que estamos em Jesus, nós somos habitados pelo Espírito Santo. Mas ainda nos são feitas propostas diárias. São feitas propostas diariamente para nós.
as chamadas tentações. E aí eu vou repetir. O que é esse sistema? É o sistema que diz que você tem que viver para você mesmo. É o sistema que diz que você, para ser feliz, você tem que se preocupar mais com você. Isso soa familiar para você? Se isso soa familiar para você, você provavelmente já ouviu falar desse sistema. E não é a primeira vez, irmãos, que Satanás ele é dito como esse rei desse sistema. Lá em João 12:31, ele é visto também desta forma. E essas pessoas que vivem sob esse sistema, sob o domínio desse sistema, vocês não sabem como isso é sério. A gente é uma igreja, eu creio que tem pessoas aqui que estão na igreja há 20, 25 anos. Eu tenho certeza que você já teve medo do anticristo, da marca da besta, de Jesus voltar e você está com a marca da besta. Irmão, sabe qual que é a marca da besta? Lá em Apocalipse fala que eles serão marcados na testa e no braço. A marca da besta não é um chip, pelo amor de Deus. E também não é vacina. Pelo amor de Deus, me ajuda a melhorar, me dá poder de filho. No contexto judeu, porque João que escreveu o Apocalipse era judeu, tá? E Jesus também era judeu, tá? Os judeus, foi dada uma ordenança a eles. Foi dito a eles que eles colocassem a lei na testa e no braço. Para quê? Para que eles nunca esquecessem, para que aquilo ficasse cravado. Se você vê um judeu hoje, é engraçado, alguns têm uns fios, né? Então, quando João está falando isso, ele está falando o quê? O sistema, esse sistema que está falando em Efésios, ele vai imperar sobre a terra. E vão ter pessoas que vão se dobrar a esse sistema, que vão fazer das leis desse sistema no seu pensamento como principal e no seu coração como principal. Esses são os que terão a marca. São aqueles que vão se render, aqueles que vão dizer sim. Não necessariamente para o diabo, porque o diabo ele nunca vem como diabo, né? Você sabe. Mas eles vão dizer sim. Então você percebe como é engano? Às vezes a gente acha que o anticristo é o anticristo não, perdão, a marca da besta, ela vem de uma ideologia. Não necessariamente. É uma ideologia? Sim. Mas é uma ideologia específica. Que, biblicamente falando, é a ideologia que Jesus olha para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. Que é o de não olhar para você mesmo. Que é quer dizer, o contrário. Olhar apenas para si mesmo, para os seus interesses. Olhar para si mesmo e ter os seus interesses atendidos, o sistema anti-Deus, anticristo, anti-lei de Deus, é algo que está muito próximo do nosso dia a dia e também, se nós não nos policiarmos, pode tomar conta dos nossos corações. Esse sistema, ele existe e Satanás influencia os seus seguidores. E aí ele continua, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. E éramos, por natureza, filhos da ira de Deus, assim como os demais. Então antes nós estávamos nesse lugar, mas você entender, você estava nesse lugar. Você tem medo da marca da besta? Antes você era propício a ter a marca da besta. Antes você era propício a desobedecer. Antes você era propício a se curvar a esse sistema. Paulo diz, olha o que nós fazíamos. Nós seguíamos os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. Quantas vezes você já disse sim para a sua mente? Quando a sua mente deu uma proposta. Faz isso. Você foi e se dobrou. Você foi e atendeu. Era nesse lugar que nós estávamos.
que para nós parece bom. Porque quando o porco está na lama, para ele está no céu. Mas quando nós descobrimos o que é verdadeiro, que é justo, que é correto, nós saímos desse lugar e agora nós temos vida de verdade. Amém. Se você hoje tem dúvidas se Deus é bom mesmo, basta cair no mundo, na espiral da degradação. Dá alguns anos para ver onde você vai parar. Para ver tudo que você vai perder. Tudo que você vai sofrer. E só existe um modo do seu coração ser trazido de volta, irmão. Que é pela graça. Só o Espírito Santo pode abrir os seus olhos. Não é necessariamente um pregador falando, mas é o Espírito Santo que convence. Ele vem e entra. E ele tira você, e aí você percebe o lodo que você estava. Você percebe o lugar que você estava. E aí a partir do versículo 4, Paulo ele vai dizer como que isso acontece. Mas, ou seja, existe um porém. Deus que é rico em misericórdia pelo imenso amor com que nos amou. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aqui a gente pode tirar algumas verdades muito importantes assim, desse versículo 4, 5 e 6. Jesus nos deu 3 coisas. Primeiramente, Ele nos deu vida. João 17, versículo 3 diz: a vida eterna é essa, conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Esse conhecer não fala de um conhecer, por exemplo, eu conheço o Mateus. Por exemplo, talvez tenha um irmão novo aqui que eu nunca tenha visto. Eu vi ele hoje. Se eu ver ele daqui, cruzar com ele na quarta-feira no metrô, eu falar, conheço fulano. Porque na nossa cultura ocidental, se você vê, você já conhece. Mas na cultura da Bíblia, não. Na cultura da Bíblia, o conhecer vai falar de relacionamento íntimo. Não é só um relacionamento íntimo, mas é um relacionamento obediente. Tem algumas vezes que a Bíblia até usa o conhecer no sentido de coabitar. Quando um homem ia lá na lua de mel com sua esposa pela primeira vez, falava, o homem conheceu a mulher, é um conhecimento íntimo. E Jesus, Ele possibilitou que agora nós tenhamos novamente esse relacionamento íntimo com Deus. Se hoje eu posso, quando eu chegar na minha casa hoje, se eu posso fechar a porta do meu quarto e orar ao Pai que está ao meu secreto, orar ao meu Pai que está em secreto, e não só orar, mas ouvir Ele falar, me relacionar com Ele me mostrar coisas, eu falar coisas, porque relacionamento é isso, Deus fala. Deus fala muito. Eu amo aquele texto de Gênesis 18, que Deus vai destruir Sodoma. Todo mundo conhece Sodoma e Gomorra. Fala, quando é um exemplo ruim, né? Sodoma. Essa cidade é uma Sodoma. Que Deus vai lá e destrói, né? Tacar fogo no céu. Interessante. Deus, antes de destruir a cidade, Ele fala uma coisa. Ele fala, estou indo para destruir a cidade. Só que eu não vou destruir. Antes, eu vou falar com uma pessoa, Abraão. Aí Deus diz assim, poderei eu esconder alguma coisa? Está escrito lá, poderei eu esconder alguma coisa de Abraão? Peraí, calma aí, para. Você não está entendendo. Deus, o Criador do céu, da terra, que poderia destruir a gente agora aqui, se Ele quisesse. Não quer mais Missão São Paulo, acabou. Ele chega e antes dele destruir uma cidade, antes dele cumprir o propósito dele, Ele fala assim,
eu não vou fazer isso sem antes falar com Abraão. E lá em Amós é dito que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus amigos e profetas. Sabe qual que é o nome disso? Relacionamento. Porque Deus é um Deus relacional. Então, irmão, Deus quer falar com você hoje. Sabe por quê? Porque Deus fala muito. Deus fala. Deus mostra. Quando você está orando, Ele mostra lá a pessoa. Esse aqui não está bem, você vai orar por ele hoje. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus relacional. E Jesus, quando Ele abre esse caminho, Ele abre o caminho para que nós tenhamos essa relação. Existem pessoas vazias hoje. Existem pessoas em depressão hoje porque elas não têm essa relação. Irmãos, vocês não entendem o quão prazeroso é isso. O quão é prazeroso você ter um amigo. Porque Deus é isso, é amigo. Não é só você chegar no secreto e falar, eu preciso de disparitar, eu preciso. Ele ouve. Mas será que você está parando para ouvir? Isso é relacionamento. Quando eu estou conversando com meu pai, quando eu estou conversando com a Sofia, ai de mim se eu não parar. Brincadeira, tá? Eu te amo, viu? Fica bravo comigo, não, só brincadeira. Mas o relacionamento é bom quando você só fala e não escuta o outro. É bom? Vocês esposas aí, vocês gostam de não ser ouvida? Não gosta, né? Com Deus é diferente. Com Deus tem uma pequena semelhança. Você não precisa só falar. Você precisa deixar Ele falar. E Ele quer falar coisas legais com você. Ele quer abraçar você. Ele quer se relacionar com você, entendeu? Ele quer se mostrar, Ele quer se revelar a você. Ele quer falar, filho, você quer ver a minha glória? Assim como Moisés, que foi lá e subiu lá no monte, gente. Monte fumegando, quando ele viu lá um homem. É dito que ele viu lá alguém lá que tinha pés, pernas. Aí fica aí para os teólogos entenderem aí como Deus homem, né? Que Deus homem é esse? Mas ele vê esse Deus homem lá e uma nuvem sobre ele. E aí Moisés, ele se relaciona tanto, gente, com Jesus, ele anda tanto com Jesus, que ele fala, olha, me mostra a sua glória. Moisés era um cara tão apaixonado que uma vez Deus chegou para ele e falou, não, Moisés, eu não vou, só vai a coluna de nuvem e só vai o fogo à noite. Ele falou, não, Deus, não. Nós só vamos se você for. Eu só vou se você for. Porque ele viu a glória. Ele não só viu, como ele provou. E Jesus, ele abriu esse caminho para que eu e você pudéssemos ter isso. A segunda coisa que ele fez é que ele nos ressuscitou. Porque para nós termos o contato com ele, da glória dele em plenitude, irmãos, nesse corpo que nós temos afetado pelo pecado, nas nossas transgressões, seria impossível. E ele veio restaurar isso, por isso que ele nos ressuscitou. E em última posição, ele também nos colocou nas regiões celestiais. Agora não existe mais, não literalmente, mas nele, não existe mais potestade, não existe mais demônio, não existe mais fúria de Satanás contra nós, que nós não possamos derrubar. Porque nós estamos agora nas regiões celestiais com ele. E é isso que esses 3 versículos vão falar para a gente. Primeiro, ele disponibilizou o relacionamento. Depois ele nos ressuscitou. Ou seja, irmãos, vocês que perderam entes queridos, nós que perdemos amigos queridos, se eles morreram em Cristo, é dito na palavra que quando Jesus voltar, esse irmão vai ressuscitar. Literalmente, o corpo dele vai ressuscitar. Ele vai estar entre nós. Se você não acredita em mim, porque a gente não tem tempo, você vai pegar a sua Bíblia e vai lá ler 1 Coríntios 15. Isso é muito claro lá. Então nós vamos ver, nós vamos sentar, nós vamos
transversais. Porque, irmãos, Jesus não vem para restaurar uma parte, ele vem para restaurar tudo. E quando Adão pecou, a morte entrou. A morte não estava no plano de Deus. Você morreu hoje, não estava no plano de Deus. Não estava. Então lá no futuro, quando Jesus voltar, ele vai vencer a morte, porque a palavra diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, mas não é só a morte espiritual, é a morte física também. Quando Jesus ressuscita, é dito lá em Mateus que alguns ressuscitam. Sabe por quê? Porque é um gostinho da era que é por vir. Por isso que Jesus, ele é o primogênito dentre os mortos, porque ele foi o primeiro que ressuscitou. Mas aí depois dele vão vir outros que vão ressuscitar, porque ele é o primeiro de tudo. Até nisso. Por isso que a gente fala que ele é o primogênito dos mortos. Ele é o primeiro que ressuscitou. O primeiro de todos. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo. Então a finalidade de tudo isso qual é? É para que essa graça seja revelada. Não é porque você é bonzinho, não é porque você merece. Não, é o contrário. Mas é para que Deus seja glorificado. E se isso não é o suficiente para você, é porque você está no engano. Você ainda não está naquele pensamento que falamos no começo, de que você precisa morrer para você mesmo. Se você está no pensamento agora em Cristo, você se regozija, você se alegra quando você ouve que tudo isso, o final de tudo isso é para quê? Para que Deus seja glorificado. Porque no final de todas as coisas, quando Jesus voltar, irmãos, isso também está lá em 1 Coríntios 15, ele vai descer do céu e nós vamos ressuscitar no piscar de olhos, nós vamos ser transformados, nosso corpo vai ser transformado. Ou aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. Só que é dito que lá em 1 Coríntios 15, Paulo explica que quando a Nova Jerusalém desce e Jesus reina sobre a Nova Jerusalém, ainda tem uma outra etapa, que é a etapa que agora quando Jesus reordena tudo, quando tudo converge nele, ele derrama, ele entrega tudo ao Pai. Pai, agora está aqui os seus filhos, está aqui a sua família, está aqui os seus filhos que o Senhor escolheu desde antes da fundação do mundo. Sabe por quê? Porque o Pai glorifica o Filho e o Filho glorifica o Pai. E vai ser assim para frente, para sempre. Aleluia. Então a finalidade de tudo isso é glorificar a Deus. Pessoas que se relacionam com Deus anseiam que o seu nome seja conhecido, que ele seja glorificado, que é o caso de Moisés, que é o caso de Abraão. Quando Deus ia fazer alguma coisa, o que Abraão falava? Deus, mas não faça isso, porque aí o seu nome vai ser visto ruim. Moisés não falava, não, olha isso. Gente, Deus fez uma proposta para Moisés. No alto do monte falou Moisés, o povo pecou contra mim. Eu vou matar esse povo e vou começar de você. Irmão, o que você faria? Não sei você, mas eu acho que eu ficar um pouco soberbo assim, né? Mas eu vou matar esse povo, começar de mim, na hora. Mas Moisés não faz isso. Moisés, ele fala, Deus intercede pelo povo e ainda fala, Deus, você vai fazer isso com o seu nome? Porque você tirou eles lá da terra do Egito, o que os outros povos vão dizer? Moisés está preocupado com a reputação de Deus. E assim, irmãos, Deus queria realmente destruir o povo? Não necessariamente. Mas ele estava plantando no coração de Moisés a sua imagem. Cristo estava pregando para Moisés, estava, trazendo Moisés do império das trevas para o império da luz, sabe? Então Jesus estava moldando Moisés, para que ele possa realmente viver para a glória de Deus. E aí o versículo 8 até o 10, para a gente encerrar. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se orgulhe. Amém? Alguns pontos. Primeiro, a salvação não vem pelas obras. Não foi o que você fez, não foi que você foi bonzinho na escola, que você tirou 10, que você falou bem com o professor, não. Foi primeiro do que Cristo fez. Porque a nossa condição, como nós vimos no começo, era afastados de Deus.
E nós não tínhamos a condição de nos trazermos de volta por nós mesmos. Nós precisávamos de um Salvador. Porque se você acreditar em algo contrário disso, você não pode cantar e louvar na igreja mais nenhuma música que fale que Jesus é o Salvador. Porque só precisa de Salvador quem está perdido. Amém? Então nós não conseguimos chegar nesse lugar. E o fato de Deus permitir que fosse assim é para que ninguém se glorie. Porque essa glória, ela precisa finalizar em Deus. Isso não é algo assim que Deus fala, não, eu vou aqui impedir para que realmente não passe da minha glória. Não, irmãos. Nada que aconteça no mundo vai poder superar a glória de Deus. Não é isso. Mas isso aqui é Deus calibrando o nosso coração. Aqui é Deus colocando o nosso coração no lugar certo. E é como Paulo fala lá em 2 Coríntios 10, 17. Que ele se gloria nas fraquezas. Ele se gloria nas suas fraquezas. Não nas suas conquistas, na sua fraqueza. Por quê? Porque é nas suas fraquezas que ele se faz forte. É nas suas fraquezas que a glória é manifesta. A sua glória é manifesta. A sua graça é manifesta. E a sua sabedoria é manifesta. Porque esse é o Deus que nós temos. É um Deus de glória. É um Deus de graça. É um Deus de sabedoria. E aqui no versículo 8, eu fui direto para o 9, mas queria voltar um pouco para o 8. Ele fala que nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Irmãos, dom significa presente. Quando você ganha um presente, você tem algum... Assim, qual que é a felicidade de você ganhar um presente? Geralmente eu fico feliz quando eu ganho um presente, que eu fico assim, pensando, poxa, eu não fiz nada e ganhei. Por exemplo, a gente teve um testemunho no nosso noivado, no meio da Sofia, que nós somos presenteados, né, na questão do vestido, né, do casamento. Nós ganhamos, irmãos, o vestido do casamento, o vestido que a Sofia queria muito. E nós não fizemos nada para ganhar aqui, para merecer aqui. Mas nós ganhamos, Deus deu. Isso é um presente. Amém? Então ele está falando que a salvação ela é um dom de Deus, ou seja, ela é um presente. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele vem por nós por meio da graça intrínseca de Deus. Nós não tínhamos como nós nos ajudarmos. E essa fé que é derramada em nós também é uma dádiva de Deus, para que nós permanecemos firmes, constantes e sempre abundantes. E aí no versículo 10, para encerrarmos, pois somos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Ou seja, até as boas obras que nós praticamos hoje, Deus já preparou elas desde antes da fundação do mundo para que nós andássemos. Então o plano de Deus, ele é um plano muito completo. Ele é um plano perfeito, porque Deus é sábio. Ele viu, ele já sabia de tudo que ia acontecer lá no Éden. E agora, irmãos, ele cria uma nova criação. Ele fez uma criação inicial, que é a que nós vemos hoje. Que, segundo Romanos 8, 18, foi submetida à violência. Foi submetida à desordem. Por causa daquele que a sujeitou, que foi Adão, que pecou contra Deus. Mas agora em Jesus, nós temos uma nova criação. Em Jesus não é somente... Porque assim, talvez isso não seja tão visível para você. Mas quando você nasce de novo, a transformação que Ele faz em você é tão profunda que você se torna uma nova criatura. E nova criatura fala de
nova criação. Eu gosto muito daquele que fala, né, do canto de louvor ao Senhor, profetizando uma nova criação. Irmãos, é isso que Jesus fez, e é isso que também Ele fará, porque Ele também virá restaurar, não só o quanto você já está restaurado agora, mas Ele também virá restaurar tudo que foi quebrado, inclusive a criação que nós vemos. Quando Ele volta, Ele restaura tudo, cada centímetro quadrado vai ser restaurado. Esse anseio que você tem no seu coração aí, indignação muitas vezes, com as maldades que acontecem nesse mundo, irmão, você não está errado, você não tem que ter um espírito escapista, ficar falando, não, ainda bem que eu vou morar no céu. Não, você não vai morar no céu não, porque Jesus vai vir ressuscitar aqui a gente, e a gente vai morar aqui, Ele vai restaurar tudo. Aí você vai ver um rei de fato que olha para o pobre, aí você vai ver um rei de fato que se preocupa com o seu povo, aí você vai ver um prefeito, um presidente aí que você gosta mesmo, que é bom, entendeu? Que aí quando Jesus vai sentar no trono, aí Ele vai governar, e aí como nós cantamos, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Lá em Apocalipse é dito que as folhas da árvore da vida vão servir de cura para as nações. Diz que haverá um rio, um lugar físico, irmãos, não é literal, figurativo, não, é um rio que vai fluir do trono de Deus. Uma cidade que vai descer sobre Jerusalém, vai ficar lá. E Jesus, o rei que Isaías, lá em Isaías 6, viu, eu vejo um homem sentado no trono. Esse homem vai estar sentado no trono. E é dito lá em Isaías também, que os povos virão de toda a terra para aprender a sua lei, para aprender, porque ele vai ser um rei tão sábio, tão grande, tão belo, que os povos virão de toda a terra para consultar Ele. Por isso que toda a Bíblia prefigura Cristo. É exatamente o que aconteceu com Salomão. Os reis da terra vinham até Salomão para perguntar da sua sabedoria. Irmão, Salomão morreu, mas Cristo vai viver para sempre. E Ele é esse rei que vai vir para reinar, para restaurar todas as coisas, para restaurar a nossa vida. Então aqui que eu encerro a palavra, a ministração, dizendo que Deus é bom. Jesus é bom demais. Pode ficar de pé. A gente encerra. Já chegamos no nosso horário. Irmãos, esse é o poder da ressurreição. Esse é o poder da ressurreição sobre nós. A palavra diz que Deus escolheu as coisas não tão sábias desse mundo justamente para confundir as sábias. Talvez você olhe para o mundo que a gente vive hoje, olhe até mesmo para a sua vida e você pense, nova criação. Nova criação, esse mundo aí, esse mundão aí. Eu oro nessa noite a mesma oração e por mim também, claro, incluo nessa oração. Além do Espírito de sabedoria e revelação, por isso é que agora você vai entender. Espírito de sabedoria e revelação. Efésios. Não é à toa que Paulo fala Espírito de sabedoria e revelação. Sabedoria e revelação. Por quê? Porque Paulo está falando, irmãos, pelo amor de Deus, vocês precisam entender essa esperança que vocês têm. Isso precisa florescer no seu coração. E eu faço a mesma oração que por nós hoje, né, para encerrar, que Eliseu fez pelo servo, né, lá em 2 Reis.
quando os homens cercaram a cidade onde eles estavam, e aí o servo dele foi aterrorizado, pânico. E agora, nós dois contra todo esse exército. E aí Eliseu vira para ele e fala: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E aí ele ora pelo menino, e o menino olha assim, quando ele vê as montanhas lotadas de cavalo, de fogo, lotadas de anjo. Aí Eliseu até fala: calma, são mais os que estão conosco. Amém? Essa é a oração que eu faço para que, irmãos, haja espírito de sabedoria em nós. Que a mesma curiosidade que Moisés teve, que a mesma paixão que Moisés teve, ela possa pairar no seu coração. Você pode não acreditar no que eu estou falando, mas quem Moisés viu lá, no monte, foi Jesus. Sabe por quê? Porque ele viu, é dito que eles viram um homem. Ele descreve como sendo pés. Não é o Jesus do Novo Testamento lá, né? Humano 100%, é um Jesus glorificado, mas ele vê Jesus e é dito ainda que 72 anciões subiram no monte e comeram e beberam ali. Isso é que eles falam, nós vimos a Deus e não morremos. Lá em 1 João é dito que ninguém nunca mais viu a Deus. Somente o Filho, o unigênito do Pai, que o revelou. Então quem estava lá era Cristo. Por isso que quando traz a mulher adúltera para Jesus, ele começa a desenhar no chão. Esse versículo é um mistério, né? Mistério que Jesus desenha no chão. É dito lá em Deuteronômio, Êxodo, que a lei, as tábuas da lei, elas foram escritas pelo dedo de Deus. Moisés ele coloca desse jeito: dedo de Deus. Do hebraico, dedo de Deus. Deus tem dedo? Tem. O Deus homem tem dedo. E quando Moisés escreve lá, quando Jesus escreve lá no chão, eu imagino que para aqueles homens foi um negócio assim. E para mim, quando eu leio, eu também fico tipo, sabe por quê? Porque ali naquele momento é o autor da lei ensinando a lei, mostrando a lei, escrevendo a lei. Que eles estavam errados. Eles trouxeram só a mulher, não trouxeram o homem. E ele começa a escrever, na lei que eu escrevi, está escrito assim. Olha que doido. Deus que escreveu a lei agora está aqui. Eu acho que se eu estivesse lá e soubesse disso, eu estaria no chão. Chão pagando. Que é isso? Você está mal. Você está mal. É Deus conosco. Emanuel. Isso é absurdo. Então feche seus olhos essa noite. Jesus, comece a olhar no seu coração. Jesus é o princípio, ele é o início, meio e fim. Jesus é o que caminhava no jardim. Jesus é aquele que lutou com Jacó. Jesus é aquele que almoçou com Abraão. Gabriel, isso é heresia. Lá em João 8, quando os fariseus começam a criticar Jesus, falar contra Jesus assim, ó. Não é Jesus, isso o quê? Aí Jesus vira para eles e fala assim, não estou entendendo. Abraão, quando eu vi Abraão e falei com Abraão, e ele viu o meu dia e ficou feliz. Por que vocês estão tristes? Vocês estão filhos de Abraão, vocês ficam felizes? Aí fala assim, mas como você, 30 anos, e viu Abraão, e falou com Abraão,
Tá maluco? Aí ele diz, desde antes de Abraão, eu sou. Eu sou. O que ele está dizendo para eles? Eu sou, irmãos. Eu sou o Deus que se revelou a Moisés. Eu sou o Deus que se revelou a Abraão. Eu sou o Deus que se revelou a Jacó. E por isso que eu falo para vocês que vocês são filhos do diabo. Porque eles me amaram, mas vocês não. Eles me aceitaram. Eles me acolheram. Mas vocês não, quando eles me viram. Porque vocês estão cegos. Porque vocês não veem. Irmãos, é tudo sobre Jesus. É desde o início e vai ser até o final sobre Jesus. Ele não é um Deus do Novo Testamento, Ele é o Deus do Antigo. Ele é o Deus do Novo. Ele é o Deus de agora, Ele é o Deus para sempre. Porque Ele é o Deus que reina. E Ele não é qualquer tipo de Deus. Ele é o Deus homem. É aquele que Nabucodonosor viu lá no quarto homem na fornalha e falou, entrou só 3, mas eu estou vendo 4. E o quarto parece como um filho dos deuses. Entraram só 3, mas eu vejo 4 passeando no fogo. E o quarto é semelhante ao filho dos deuses. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, nessa noite eu oro para que nós tenhamos espírito de sabedoria e revelação. No pleno conhecimento de Cristo. Ó Jesus, abra os olhos do coração, ilumina os olhos do coração nessa noite de cada um aqui. Transforma o coração de cada um aqui, que essas verdades, Senhor, sobre o seu Evangelho, sobre o dom de Deus, que é a salvação por meio de Cristo, Pai, agora que nós nessa noite não saiamos daqui olhando para nós, olhando para o que nós recebemos, olhando somente para a graça que nós recebemos, mas que nós possamos amar mais do que a graça que nós recebemos, que nós possamos amar o autor da vida, aquele que nos deu vida, aquele que fez tudo isso acontecer, porque como nós lemos, Pai, é tudo para a glória de Deus, é tudo para a glória de Deus, e você, Jesus, é o que veio revelar, Jesus, você que falou com Daniel, você que falou com Isaac, você que falou com Abraão, porque você é Deus, 100% Deus. E é você que fala conosco hoje, os gentios, o povo que foi enxertado. Então Jesus, nessa noite, derrama a sua graça, derrama a sua sabedoria, derrama, Senhor, o seu amor sobre a igreja em São Paulo. Que as palavras aqui ministradas, Senhor, possam frutificar mais. Sim, Jesus, nós te engrandecemos. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Nós não duvidamos nessa noite de quem o Senhor é, de quem o Senhor sempre será. Porque tudo começou em Ti, Jesus. Tudo permaneceu em Ti, Jesus. E tudo vai terminar em Ti, Jesus. Em nome de Jesus.